Glória a Deus, irmãos, que bênção essa peça, hein? Que bênção. Vocês sentiram já daí o perfume de Cristo? Vocês já foram perfumadas? Vocês já estão sentindo aqui o Espírito Santo exalando o perfume dele pela igreja? Porque eu já estou sentindo. Eu já estou sentindo que quanto Deus já falou conosco aqui, através dos louvores, através dessa peça maravilhosa. E que bênção, irmãs. Parabéns, irmão Cláudia. Parabéns a todas as meninas. Enfim, nós estamos já começamos aqui a sentir o gostinho do que Deus tem para continuar fazendo aqui em nosso meio. Nós vamos entrar agora no momento da palavra. E eu quero que, antes de qualquer coisa, fazer uma oração junto com vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Essa peça foi muito poderosa e quero que as irmãs se unam comigo agora em oração, para que o Senhor venha continuar falando conosco agora através da palavra dele. Amém? Orem comigo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, já falou até aqui. Senhor, neste momento, a sua palavra será exposta. Senhor, eu quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Quero te pedir que neste momento o Senhor venha falar conosco, Deus. Que tudo, Senhor, que for dito aqui em cima deste púlpito, seja direcionado por Ti, Espírito Santo. Que nós possamos continuar sentindo, Senhor, o Seu perfume nesta noite. Que através, Senhor, da Tua palavra, o Senhor possa nos perfumar ainda mais com o perfume do Teu conhecimento, com o perfume, Senhor, da Tua sabedoria, Pai. Venha derramar, Senhor, sobre nós esta noite do Teu poder, da Tua unção, do Teu perfume, Deus. Toca, Senhor, em cada coração aqui nesta noite. Toca, Senhor, em cada mulher que entrou aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, de maneira extraordinária, Senhor. Eu creio este culto, este encontro foi marcado por Ti, Senhor. O Senhor planejou tudo o que vai acontecer esta noite. Por isso eu te peço, Deus, continua falando aos meus corações. Que eu seja nesta noite apenas um instrumento Teu, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãs. Bom, o tema deste culto é o bom perfume. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que o Espírito Santo já começou a falar conosco esta noite. E acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender que perfume é esse, né? O bom perfume. Então, que perfume é esse? O que Deus está falando? O que Deus vai falar aqui? Então, antes de qualquer coisa, vamos entender de que perfume Deus está falando. Nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo do 14 ao 16. Diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Amém. Bom, então a gente vai começar entendendo que perfume é esse. Eu dei o título para essa pregação de Como exalar o perfume de Cristo. É isso que nós vamos entender hoje. Nós já sabemos que existe um bom perfume, que esse é o bom perfume de Cristo, mas existem maneiras, né, de exalar. Então nós vamos falar sobre isso, mas antes, vamos entender um pouco aqui neste texto, que é o nosso texto base, do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque ele falou de um perfume, que é o perfume de Cristo, que é o perfume de conhecimento, mas que esse perfume pode ser sentido de diferentes formas, dependendo daquele que o sente. Então vamos entender, vamos discorrer um pouquinho aqui sobre esse texto. Paulo, ele iniciou esse texto, esse versículo, utilizando a metáfora do desfile triunfal, né? Então ele diz aqui que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aqui é uma metáfora. Ele está se referindo ao desfile triunfal romano. O que é esse desfile? O desfile triunfal romano era uma cerimônia civil, né, e religiosa que era concedida pelo Senado romano aos generais que venciam uma batalha em campo. Então,
Então, os generais, quando eles iam a uma batalha, eles venciam essa batalha, uma batalha significativa, era concedido, então, ao general uma celebração para que ele comemorasse essa vitória, para que ele expusesse, né, a glória de Roma. Então, o general ele ia à frente, vestido com roupas especiais, ele tinha uma coroa de louro, ele tinha uma carruagem dourada, e na frente dessa carruagem, uns 4 cavalos ali puxando, era um desfile bem pomposo, né, ali demonstrando honra. E atrás do general tinham os prisioneiros e tinha a tropa que marchava ali junto com ele, a tropa que havia vencido e capturado, então, esses escravos, essas pessoas, esses homens que haviam perdido a guerra. Ao final desse desfile, o general era de costume que eles fizessem uma cerimônia aos deuses, né? uma oferta aos deuses. E uma das maneiras de ofertar, uma das coisas que eles ofertavam eram incensos. Então era feita ali a queima de incensos, né, como uma oferta a esses deuses no final deste desfile. E este cheiro, acho que todo mundo aqui em algum momento já deve ter acendido ou já, enfim, passou em algum lugar que viu algum incenso, sabe? O incenso, quando a gente acende, por toda a casa, ele exala ali o perfume. Então, esse incenso, ali naquele desfile, ele exalava um perfume. Para o general e para a tropa dele, era um perfume agradável, era um perfume de vitória, um perfume de orgulho, de vitória. Mas para aquelas pessoas, aqueles prisioneiros que estavam ali, era um cheiro de vergonha e de morte também. Porque, em algumas vezes, ao final do desfile, esses prisioneiros, eles eram executados. Então, para alguns, tinham um cheiro de vida, um cheiro de vitória, e para outros, cheiro de morte. Então, Paulo ele utilizou aqui essa metáfora para comparar a fragrância, né, que exala daqueles que seguem a Cristo. Ele fez essa metáfora para comparar, né, aqueles que seguem, a fragrância que exala daqueles que seguem a Cristo. E esse perfume que Paulo comenta aqui em Coríntios, ele tem uma característica, essa fragrância, que é muito específica. Ele diz que é o perfume, né, a fragrância do conhecimento de Cristo. E essa fragrância, ela é percebida de diferentes formas para quem o sentem. Para alguns, né, ela tem cheiro de vida e para outros tem cheiro de morte. O que eu acho interessante aqui nesse texto, irmãs, é que o perfume ele é sentido de diferentes formas por cada pessoa. Isso não tem a ver com a fragrância, não tem a ver com o perfume, tem a ver com aquele que o sente. Um exemplo prático no nosso dia a dia, aqui para a nossa vida. Perfume doce. Tem gente que ama perfume doce. Tem gente que adora. Tem gente que detesta, dá dor de cabeça. Eu sou do time que não gosto muito quando é muito doce. Eu sinto dor de cabeça. Não tem a ver com a fragrância. A essência do perfume doce é a mesma. Chuanchu, ele não vai mudar, a essência dele é a mesma. O que muda é aquele que sente. Uns gostam, outros não gostam. Em uns têm até memórias afetivas boas, em outros não tem tantas memórias assim, né? No relacionamento, por exemplo, quem namora, quem é casado aqui, possivelmente deve se lembrar do perfume que o marido utilizava lá na época do casamento. Mas quando é um perfume, isso traz boas memórias. Mas quando não é um perfume que está associado ali a alguma coisa não tão boa, já traz, né, memórias negativas. Então, o perfume ele é sentido de diferentes formas, a depender daquele que o sente. E nós, diante de Deus, somos o quê? Apenas um frasco. Nós somos um frasco que contém o perfume do conhecimento de Deus. E esse perfume ele é exalado onde quer que nós estejamos. Para alguns ele vai exalar cheiro de vida e para outros ele vai exalar cheiro de morte. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. O que nós devemos nos preocupar, o alvo da nossa preocupação é exalar o perfume do conhecimento de Cristo. Esse tem que ser o alvo da nossa preocupação. Não é como as pessoas vão sentir, mas eu tenho que me preocupar em estar exalando o perfume de Cristo, o perfume puro de Cristo, o perfume que apenas o Senhor pode nos encher. Então, existem algumas maneiras
de exalar esse perfume, essa fragrância, que é a fragrância do conhecimento de Cristo, ela precisa ser exalada por nós, independente de qualquer circunstância, independente daquilo que a gente passa, independente daquilo que a gente sente. E existem algumas formas, então, da gente exalar esse perfume. E é sobre isso que nós vamos discorrer. Para falar sobre essa maneira, deixa eu só um minutinho, irmãs, deixa eu só. Então, existem algumas maneiras de exalar o perfume de Cristo. E para a gente entender como a gente pode fazer isso, como a gente pode perfumar o ambiente por onde a gente passa, eu quero usar aqui como exemplo a mulher do vaso de alabastro. Então, a gente usou o nosso texto base aqui em Coríntios, e agora eu quero que vocês acompanhem, se possível, o texto que está em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo do 3 ao 9. E diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que desperdiçasse o bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, até aqui. Bom, a história dessa mulher está descrita nos 4 evangelhos, em Marcos, Lucas, Mateus e também em João. E quando a gente olha para o comportamento dessa mulher, nós aprendemos várias lições, diversas lições com o que ela fez aqui, com essa atitude. Mas eu quero destacar aqui 3 lições que nos ensinam a como exalar o perfume de Cristo. A primeira lição que nós aprendemos com essa mulher é: apresente o perfume a Jesus. Aqui nessa época, nesse contexto, Jesus ele já estava bem famoso. Ele já tinha ganhado notoriedade, o ministério dele já estava famoso, todo mundo já queria estar perto de Jesus. Os feitos dele, os milagres dele já eram contados por todo mundo. Todo mundo aqui já conhecia Jesus aqui nesta época. Sabendo disso, Simão, que inclusive no texto é descrito como o leproso, mas que já não tinha mais lepra aqui, porque se ele tivesse lepra, ele não poderia estar no meio das outras pessoas. Né? Na cultura, ele precisava estar recluso, ali de quarentena. Mas então Simão, sabendo da fama de Jesus, então convida Jesus para ir até a sua casa, né? Para jantar, enfim, para ter ali um tempo com Jesus. Só que Simão não estava preocupado em ter comunhão com Jesus. Simão não queria estar à mesa com Jesus. Ele não estava preocupado, de fato, com a presença de Jesus no lar dele. O que Simão queria era apenas estar perto de uma pessoa famosa. Simão queria estar ali desfrutando da fama, da notoriedade que Jesus tinha. Ele queria um like, ele queria uma foto. Hoje em dia, não sei se ainda se usa esse termo, o papagaio de pirata, quando vê uma pessoa famosa e quer fazer uma foto. Era isso que Simão queria. Ele queria estar apenas perto de Jesus porque Jesus tinha comunhão, aliás, tinha notoriedade naquela época e Simão queria se aproveitar disso. Então, a gente consegue, isso fica muito evidente, essa atitude de Simão fica muito evidente, porque naquela época era costume que o anfitrião, aquele que estava recebendo alguém em sua casa, era costume que ele recebesse o hóspede com um beijo, que ele trouxesse água para lavar os pés, porque usava-se sandálias naquela época, enfim, né, sujava o pé. Então, o anfitrião ele precisava trazer ali para o hóspede
água para que ele lavasse os pés. Só que Simão não fez nada disso. Ele negligenciou tudo isso, e o texto diz que Jesus chegou, Jesus tomou o seu lugar, porque nem isso Simão fez, né? Nem acompanhar Jesus até a cadeira ele fez, e, enfim, Jesus tomou o lugar dele e ficou ali. Mas esta mulher, que muitas pessoas, muitos estudiosos acreditam ser Maria de Betânia, ela não apenas, ela ofereceu toda essa hospitalidade para Jesus, não apenas ofereceu tudo isso, não apenas deu a Jesus a hospitalidade que lhe era devida, que ele merecia, como ela também apresentou a ele um preciosíssimo perfume. E é interessante notar aqui nesse versículo, porque o autor, ele usa o superlativo, né? Ele poderia ter escrito um precioso perfume, mas ele fez questão de dizer que era um preciosíssimo perfume. Né? Isso denota o quê? Isso mostra o grau elevado de qualidade e de excelência desse perfume. Não era um perfume qualquer, era um preciosíssimo perfume. Essa essência, que é a essência de nardo puro, não era uma essência comum em Israel. Ela não podia ser encontrada em Israel. Ela era uma essência que só podia ser encontrada lá no Oriente Médio. Né? Então, tinha todo um trabalho de trazer esta essência para cá, né, de trazer os recursos para preparar este perfume. E era também uma preparação artesanal, ou seja, extremamente manual. Hoje em dia é fácil fazer um perfume, né? As grandes empresas conseguem fazer em grande escala. Mas aqui não, era algo extremamente artesanal, difícil, né? Existia ali um processo de preparação que requeria esforço. Além de ser um perfume raro, era também um perfume caro. Vocês viram no texto que 300 denários. 300 denários, irmãs, era um ano inteiro de trabalho. Imagina, toda a economia dessa mulher, um ano inteiro de trabalho para comprar um perfume, que devia ter aqui, um vaso de alabastro, geralmente, ele tem ali, dá para acondicionar uns 500 ml de perfume. Então, imagina, um ano inteirinho de trabalho para comprar um perfume e derramar aos pés de alguém, derramar sobre a cabeça de alguém. Então, era um perfume muito precioso. Então, apesar desse valor, apesar dessa preciosidade, apesar de todo esse trabalho artesanal para produzir este perfume, ela não hesitou. Ela apresentou este perfume a Jesus, sem titubear. O que ela tinha de mais precioso, ela derramou, ela apresentou a Jesus. Esse aqui é o perfume do sacrifício. Ela apresentou a Jesus o perfume do sacrifício. E nós, irmãs, para exalar o perfume de sacrifício, para exalar esse perfume, muitas vezes, Deus vai exigir sacrifício de nós. Nós teremos que sacrificar algo. Muitas vezes a gente vai ter que sacrificar aquilo que nós temos de mais precioso, como foi dito aqui na peça. Né? Aquilo que nós temos de mais precioso. Ela não recebeu esse convite, inclusive. Ela não foi convidada para estar nesse lugar. Ela soube que Jesus estaria lá e ela foi a esse jantar. Ela era só uma pecadora. Olha o contraste, uma pecadora e Simão era um fariseu, um homem de importância, de relevância. Fariseu eram homens, né, que tinham uma relevância na sociedade. Mas mesmo assim ela rompeu essa barreira só para apresentar esse perfume preciosíssimo para Jesus. Né? Ela entregou o que ela tinha de mais valioso para Jesus, aos pés de Jesus. E depois de derramar esse perfume, irmã, sobre a cabeça de Jesus, esse nardo puro exalou por toda a casa o perfume que ela tinha. E todos puderam sentir o perfume da adoração dessa mulher. Nós precisamos apresentar o nosso perfume a Jesus para que, através do nosso sacrifício, todos à nossa volta possam sentir o perfume da nossa adoração. Amém? A segunda lição que essa mulher nos ensina é: ressignifique os seus rótulos. O que é ressignificar, hein? Para início de conversa. Ressignificar é dê um novo significado. Simples assim. Dê um novo significado aos seus rótulos.
Lá no Evangelho de Lucas, essa mulher ela é apresentada como uma pecadora, né? Lá no Evangelho de Lucas fala uma mulher, uma pecadora da cidade, inclusive uma pecadora conhecida, né? Uma pecadora da cidade, então, porque todo mundo ali a conhecia dessa forma. Então a gente vê que existe um rótulo sobre ela, um estigma, né? E um estigma que era conhecido por toda a cidade. Em outras traduções, diz uma mulher de má fama. Possivelmente, tem muitas pessoas que acreditam que ela era uma meretriz, uma mulher, né, que se prostituía. Então, o pecado dela, além dela, ela tinha um rótulo já, todo mundo olhava e falava assim, ah lá, a pecadora, olha lá, a de má fama, olha lá, a que troca favores sexuais por dinheiro, olha lá, era assim que ela era vista. Então, existia um rótulo aqui, um estigma sobre essa mulher. E justamente por esse motivo ela não foi convidada para estar naquele lugar, naquele jantar. Era um jantar de gente importante. Era um jantar de Simão, o fariseu, né, um homem de relevância na sociedade. Ela era só uma pecadora. Mas ela rompeu esse rótulo. Ela rompeu esse rótulo para se aproximar de Jesus. Ela enfrentou os olhares. Imagina, irmãs, uma mulher de má fama. Todo mundo sabia quem ela era. A cidade inteira sabia dos pecados dela. E mesmo assim ela decide ir a esse jantar. Aí imagina, a casa está cheia, ela chega lá, aí todo mundo já, né, se entreolha, um cutuca o outro, ó, a pecadora. Ela enfrentou os olhares, ela enfrentou o peso da vergonha, né, que o pecado trazia, e ela decidiu derramar todos esses rótulos que haviam colocado sobre ela aos pés de Jesus. Todos os rótulos que ela tinha. Eu sou pecadora, eu sou mulher de má fama, eu sou uma prostituta, mas hoje todos esses rótulos eu vou colocar diante de Jesus. Todos esses rótulos, todos esses estigmas eu vou colocar aos pés de Jesus. Quantas vezes, irmãs, nós somos paralisadas por conta dos nossos erros? Errar dói. Pesa, a gente vai colocando aqui, ó, vai gerando uma bagagem na gente. A gente peca e vai gerando mais uma bagagem. A gente vai colocando na mochilinha. A gente vai colocando na mochila. E aí a gente vai paralisando. Aí as pessoas fazem o quê? Porque é mais fácil apontar. Então as pessoas vão fazendo o quê? Vão imputando sobre nós mais rótulos. A gente errou, ao invés de alguém estender a mão e falar, lá, falei que ela era mentirosa, eu já sabia que ela ia fazer isso. Falsa, traíra, eu já sabia lá. Eu lembro que quando eu fazia estágio na clínica, uma vez chegou uma estagiária, não teve muito tato com a paciente, aí falou assim, ô fulana, você sabe se aquela paciente fulana, aquela que já tentou se matar tantas vezes, já veio? Eu falei, gente, é assim que fala? Está em sofrimento, isso não é um rótulo. Não teve tato nenhum. Então as pessoas vão colocando estereótipos e a gente vai permitindo que esses estereótipos fiquem sobre os nossos ombros e a gente paralisa. Esses estereótipos vão nos afastando daquilo que Deus tem para fazer através de nós, que somos só um vaso. Nós somos um vaso nas mãos de Deus, mas os estereótipos vão nos afastando disso. Quando a gente olha porque essa mulher, porque Maria de Betânia fez, nós somos impulsionadas a ressignificar o nosso passado. Você errou no passado, irmã? Jesus te perdoa hoje. Coloca os seus rótulos diante da presença dele. Coloca os seus pecados nos pés dele. Aquilo que você ouviu, tem coisas que a gente ouve na infância que muitas vezes a gente vai carregando, vai carregando, vai carregando. Acabou, irmãs, coloca nos pés de Jesus hoje. Ressignifica. Você era mentirosa, não é mais, agora você é perdoada. Você era uma pecadora, não é mais agora, você pode até errar, mas você está perdoada. E hoje Jesus vai ressignificar tudo aquilo que colocaram sobre você. Maria de Betânia, ela era conhecida como uma pecadora da cidade, uma mulher de má fama. Mas aos pés de Jesus, ela ficou conhecida como uma adoradora de coração avivado. Tinha o coração mais avivado que muita gente naquela casa. Que o próprio Simão, inclusive. Ela estava numa condição social muito difícil, irmãs. Imagina o tanto de preconceito que essa mulher enfrentava pela vida que ela levava, né?
Mas nada disso alterou a fragrância que ela estava carregando. Ela foi até Jesus e ela despejou isso aos pés dele e ela ressignificou quem ela era. Os pecados, irmãos, os seus pecados, as suas dores, todos os rótulos que colocaram sobre você, aos pés de Jesus, serão ressignificados e vão exalar o perfume do perdão. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Porque quando ela entrou e tocou nele, despejou ali o perfume que ela tinha e chorou também sobre os pés dele, Simão, já pensou, se ele fosse profeta, ia saber quem é essa daí. Se ele fosse profeta, ia saber quem tocou. Claro que Jesus sabia. É óbvio que Jesus sabia. E aí Jesus responde para ele, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. As circunstâncias não impediram essa mulher de exalar o perfume de Cristo. Aqui nós vemos, olha só que interessante, duas pessoas dentro de uma mesma casa, duas pessoas que tinham rótulo. Simão, o leproso, que apesar de já estar curado, ainda carregava esse rótulo por algum motivo. E Maria, a pecadora. Só que a diferença entre eles é que Simão não estava aos pés de Jesus. Ele não queria comunhão com Jesus, por isso ele não exalava o perfume de Jesus. Só que Maria, essa mulher, ela, ao entrar nessa casa e ressignificar os pecados dela e derramar os pecados dela aos pés de Jesus, ela ressignificou a sua má fama diante de Cristo e exalou por toda a casa o perfume daquele que perdoa pecados. Irmã, você está num terreno difícil? Está numa terra difícil aí? As circunstâncias estão te intimidando? O diabo está trazendo o seu passado à tona? De vez em quando o diabo sopra aqui, os pecados que você já cometeu? Ressignifique a sua história em Jesus e exale o perfume do perdão que apenas Jesus pode nos conceder. Lugares de dores, irmãs, e vergonha são lugares propícios para derramar o perfume que você carrega. Jesus está convidando nessa noite, eu e você, para transformar um ambiente que era um ambiente de lepra em um local de adoração profunda. Tinha lepra na casa, mas a ação dessa mulher transformou esse lugar num ambiente de adoração. O que ela fez aos pés de Jesus transformou, perfumou o lugar inteiro com perfume de adoração, com cheiro de adoração. A terceira lição que nós aprendemos com essa mulher é: derrame o perfume por completo. Bom, a Bíblia conta que ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, né? Então, não foram algumas gotas. Ela não quebrou o vaso, porque era de costume, né, quebrar ali a parte mais... o pescocinho do vaso de alabastro e derramar sobre o hóspede. Mas ela não derramou algumas gotas. Ela derramou o perfume por completo. Ela utilizou o perfume inteiro. E muitos estudiosos dizem que tinha tanto perfume que ele escorreu aos pés de Jesus, né? Da cabeça ele foi aos pés de Jesus. Ela utilizou tudo, irmãs, até a última gota. E algo interessante é que o vaso foi quebrado. Irmãos, um vaso quebrado é irreversível, a gente pode colar, mas ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Essa ação de quebrar o vaso nos mostra que foi uma ação de adoração irreversível. Ela decidiu colocar tudo o que ela tinha à disposição de Jesus. Sem retroceder, sem voltar atrás. Toda a adoração que ela tinha, tudo o que ela tinha naquele momento, ela colocou à disposição de Jesus. Ela não fez só o melhor para Jesus, ela fez tudo o que ela podia. O texto diz isso, ela fez tudo o que ela pôde, tudo que ela tinha, todo o recurso que ela tinha ali, esse perfume que ela precisou esperar o ano inteiro para juntar recursos e comprar, tudo ela colocou à disposição de Jesus. Esse perfume que foi derramado aos pés de Jesus não era só um perfume caro, mas era caro de valor, mas era também um perfume puro.
Não podia ser encontrado em nenhum lugar. Aliás, em qualquer lugar, né? Era um perfume raro. E todos que estavam naquele ambiente sentiram, né, o cheiro da adoração dessa mulher. Era um perfume, esse perfume, quando ela derramou sobre a cabeça de Jesus, ele exalou o cheiro do relacionamento dessa mulher com Cristo. O que Jesus está nos dizendo hoje, irmãos, na verdade o que ele está nos fazendo é um convite, é um chamado para que a gente alcance um nível de intimidade mais profundo com ele. E para isso a gente precisa nos entregar, nós precisamos nos entregar por completo, sem nenhuma reserva. Assim como essa mulher fez, cada gota. Nosso tempo, nosso recurso, os nossos tesouros, o que a gente tem de mais precioso? Às vezes é o nosso tempo. Nós, o tempo todo, fazemos ídolos, temos ídolos. O que a gente tem colocado como ídolo? É isso que Jesus quer. Aquilo que a gente tem colocado como prioridade, como preciosidade. É isso que ele quer, que a gente coloque à disposição dele neste momento. Jejue mais, ore mais, adore mais, dedique mais tempo a Deus, dedique mais tempo às coisas de Deus. Entregue e se derrame por completo. Seu tempo, seu recurso. O que Jesus quer é que nós transpiremos o perfume dele. Irmãos, quando a gente transpirar, as nossas gotas de suor precisam exalar o perfume de Cristo. Sem medo do que vão pensar. Sem nenhuma reserva. Na cultura judaica, como eu comentei com vocês, era de costume quebrar aquela parte mais fina, né, o pescocinho do vaso de alabastro. Mas sabe, irmãs, o que Jesus está nos pedindo hoje não é para quebrar o pescocinho do vaso, não. É para quebrar o vaso inteiro. Quebra tudo. Usa tudo que tem dentro do vaso. Usa o conteúdo por completo. Tira cada gotinha, irmãs. Ó, raspa cada gotinha de adoração que tiver dentro de você e derrame aos pés de Jesus. Quebra esse vaso por completo. Utiliza todo o conteúdo. Derrame até a última gota desse perfume aos pés de Jesus e permita que todos sintam o aroma do seu amor por Cristo. As pessoas precisam sentir o aroma da nossa adoração, o aroma do nosso amor, o aroma do nosso relacionamento com Cristo. A entrega dessa mulher, irmãs, foi tão profunda que ela marcou gerações. Vocês lembram lá no texto de Marcos que eu li? Que ela fez será contado, e está sendo contado agora, e vai continuar sendo contado até que Jesus venha. Ela marcou gerações. A história dela está sendo contada hoje. Jesus também está nos chamando para marcar gerações, para marcar pessoas e histórias, com o perfume que vai exalar de dentro de nós. O nosso perfume precisa marcar gerações. O seu perfume, irmã, precisa marcar a sua casa. O perfume que exala de você precisa mudar o ambiente lá na sua casa. Eu acho engraçado que meu marido, ele ama perfume. Perfume é um item básico para ele. É tipo um sabonete. E aí, às vezes, eu vou abraçar o Vinícius está cheirando o perfume dele. Às vezes, a toalha fica com o perfume que ele usa. É a toalha de banho. É isso. Os nossos familiares precisam, quando você abraça uma pessoa, já estou concluindo, quando você abraça uma pessoa e ela está perfumada, você não pega um pouco do perfume dela? É isso. Quando nós nos aproximarmos das pessoas, quando nós abraçarmos, quando nós conversarmos, quando nos relacionarmos, as pessoas precisam ser marcadas com o perfume que nós exalamos. Esse perfume tem que ser o perfume de Cristo. Amém, irmãs? Eu já estou finalizando. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é que nós precisamos marcar pessoas, nós precisamos exalar o perfume do conhecimento de Cristo. Nós somos um vaso. Nós somos um vaso. Esse vaso precisa estar cheio do perfume de Cristo. Esse perfume precisa exalar. Onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós falamos. Irmãs, independente da circunstância que nós possamos passar, que nós possamos viver, nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Essa fragrância, ela não pode ser alterada pelas circunstâncias. Elas não podem ser alteradas por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos nos dedicar em manter a fragrância de Cristo em nós. Amém? Eu quero pedir para vocês ficarem de pé, para a gente fazer uma oração.